O país registrou mais 19 óbitos e 806 casos positivos, 50 internamentos e 638 recuperados da Covid-19. O Ministério da Saúde indicou que dos 19 óbitos devido ao novo coronavírus, 16 são homens e 3 são mulheres, todos de nacionalidade moçambicana e cujas idades variam entre 20 e 87 anos. Os óbitos foram declarados nos dias 28, 30, 31 e 31 de janeiro e ainda esta segunda-feira. Com estes novos casos, eleva-se para 386 vidas perdidas. De acordo com as autoridades sanitárias, nas últimas 24 horas, 806 indivíduos testaram positivo à Covid-19, de um total de 2.885 testados. A cidade de Maputo continua a registrar o maior número de infecções, com 406 casos, seguida pela província de Maputo, com 195 casos positivos. Ainda nas últimas 24 horas, mais 50 pacientes foram internados em diversas unidades hospitalares, bem como o registro de 8 altas, e ainda houve um recorte de 638 recuperações de pessoas previamente infectadas pela Covid-19, totalizando 24.593. E o Tribunal Supremo diz que a Covid-19 impediu que o setor alcançasse a meta de tramitação processual prevista para 2020. Declaro aberto o ano judicial 2021. O soar do martelo marcou a abertura do ano judiciário 2021 e a pandemia da Covid-19 trouxe consigo desafios enormes para o país, onde as instituições diversas foram obrigadas a viver o novo normal caracterizado por restrições. E o sistema judicial não ficou alheio ao fenómeno, visto que a doença levou ao incumprimento da meta traçada para o ano passado. A pandemia trouxe dor e sofrimento e, no nosso caso, também afetou negativamente o desempenho dos tribunais. As medidas tomadas no âmbito do estado de emergência para a contenção da propagação do Covid-19, designadamente da rotatividade dos funcionários e da aplicação do regime das férias judiciais, com a consequente suspensão dos prazos, tiveram como impacto o não alcance da meta planificada para 2020, que era de aumentar em 5% os processos findos em relação a 2019. O baixo número de processos tramitados em 2020 e aquém das metas traçadas veio agravar ainda mais as dificuldades enfrentadas pelo sistema judiciário. Por terem sido concluídos 143.137 processos em 2019, a meta mínima fixada para 2020 era de 154.295 processos. Findamos 146.051 processos em 2020, tendo por isso ocorrido um aumento de 2% de processos findos em relação a 2019. Não deixa de ser um desempenho positivo, considerando o difícil contexto em que os tribunais e outras instituições da justiça funcionaram. E o governo reconhece que não basta ter apenas uma legislação perfeita, é preciso também uma implementação eficaz para travar o crime organizado e demais desafios. O quadro legal pode ser mais perfeito, mas em nada nos servirá se a sua implementação não for eficaz. A conivência de alguns servidores públicos torna a atividade de pilhagem e exploração ilegal dos nossos recursos naturais muito atrativa. Aqui também vemos um papel relevante da ação da nossa justiça. Ao assumirem a missão de prevenção, combate e punição à corrupção e outros crimes conexos, o Judiciário participa ativamente na luta para a eliminação deste flagelo de que mina o processo de desenvolvimento do nosso país. E num contexto em que o crime ambiental agrava-se, o governo exige eficiência e eficácia do judiciário na luta contra este mal. Pretendemos ainda assegurar que o nosso país tenha uma justiça capaz de continuar a responder de forma eficiente e eficaz aos grandes desafios ao combate aos crimes organizados transnacional,
à corrupção, bem como crimes da biodiversidade e a impunidade. As constatações foram avançadas esta segunda-feira durante a abertura do ano judiciário sob o lema "Por um judiciário protetor do meio ambiente". Dirigentes que participaram na abertura do ano judiciário dizem que 2021 será desafiante devido às limitações impostas pela pandemia da Covid-19. Há de ser um ano de muitos desafios, porque sabemos que a pandemia da Covid ainda está presente e ela, no ano passado, afetou o sistema de tal sorte que os tribunais foram obrigados a entrar de férias judiciais. O resultado é que o desempenho dos tribunais, por referência a 2020, foram mais baixos do que aquilo que era a expectativa, por causa de todo esse ambiente ligado à Covid, ligado aos conflitos na Zona Norte, particularmente em Cabo Delgado, que também afetaram o desempenho dos tribunais. Tendo em conta todos estes elementos, nomeadamente a admissão para o sistema de novos juízes, novos procuradores que acabam de ser formados pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária, a inauguração de novos tribunais, acreditamos que estes elementos todos juntos vão nos permitir ter melhor desempenho para o ano que se coloca. Presente ano nós começamos, como sabe, não muito bem. O contexto do Covid ainda está a agravar-se, significa que vamos ter o estado de emergência ainda a continuar, e isto é um desafio para a questão de direitos humanos, porque o estado de calamidade implica a limitação de muitos direitos, incluindo o direito de movimento, de concentração. Então isto para nós é um ano desafiante para a nossa área de atuação, que são os direitos humanos. E isto também para o judiciário, porque como reparou, há sistema de turnos por causa de Covid, não é? Alternâncias, então se não é que os magistrados por natureza são poucos. Portanto, significa que a continuação da situação vai agravar ainda mais por causa do regime de alternâncias no serviço. Quer o discurso de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, quer a intervenção do venerando Presidente do Tribunal Supremo e as demais intervenções, como da digníssima Procuradora-Geral da República e o bastonário, foram todas consensuais, considerando que todo o esforço deve ser feito pela Justiça para fazer valer os direitos dos moçambicanos, em primeiro lugar. Com relação ao Teatro Operacional Norte, uma maior coordenação é que nós esperamos que haja entre o Executivo e o Judicial. E o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, promete esforços para a aquisição da vacina para imunizar a população contra a Covid-19. O comprometimento, neste caso, foi reiterado esta segunda-feira na cidade de Maputo, durante a abertura do ano judiciário 2021. Contexto em que os números de casos positivos da Covid-19 aumentam e os óbitos seguem a mesma tendência, o governo não esconde sua insatisfação pela subida sem precedente de contágio no território nacional. É nesse contexto que o Executivo, através do Primeiro-Ministro, voltou a reiterar que está a envidar esforços visando adquirir a vacina e imunizar a população para minimizar os impactos da pandemia. O governo continua a desenvolver esforços para que o nosso país, a breve trecho, disponha de vacinas seguras e eficazes para imunizar contra a Covid-19 a população moçambicana, em particular os grupos de maior risco, tais como profissionais de saúde e pessoas idosas, numa primeira fase. O governante alerta que a aquisição da vacina não deve significar o abandono das medidas de prevenção, por isso, chama a atenção à população para que siga à risca as recomendações do setor da saúde para impedir uma catástrofe sanitária. No entanto, a vacinação tem que ser vista como um elemento complementar às medidas de prevenção e combate à Covid-19 que temos vindo a implementar, tais como distância social, uso de máscaras e lavagem constante de mãos com sabão e outros produtos de higienização. Assim, reiteramos que todos nós devemos continuar a observar rigorosamente as medidas de prevenção e combate a esta doença, de modo a salvar vidas humanas e garantir a saúde pública e o contínuo desenvolvimento do nosso país. De lembrar que o Ministério da Saúde promete adquirir a vacina até março do corrente ano. Por sua vez, o advogado Rodrigo Rocha
diz que a corrida para a vacina contra a Covid-19 resulta da necessidade dos Estados protegerem seus povos. Um dado que está a deixar alguns países de costas voltadas com os outros. E o advogado Rodrigo Rocha entende que o nacionalismo das vacinas é um mecanismo de proteção dos Estados. Nós estamos numa situação em que cada governo tem a responsabilidade de proteger os seus cidadãos, que é a sua população, seja a população nacional, seja a população estrangeira residente nesse país. Tem essa obrigação. E a proteção evocada por Rodrigo Rocha resulta de contrato social estabelecido entre o Estado e os povos. E os Estados têm que fazer o tudo por tudo para o fazerem, para o defenderem, para protegerem. É a obrigação, é o contrato social que nós fazemos quando nascemos e adquirimos uma nacionalidade ou quando adquirimos uma nacionalidade por outra via administrativa prevista nas constituições dos respectivos países. Apesar de não ser bem acolhida a ideia do nacionalismo das vacinas, o advogado entende que a situação deve ser respeitada por outros Estados. E, infelizmente, efetivamente, quem tiver mais condições de dar um passo mais amplo e um passo mais firme na busca dessa solução para proteger os seus cidadãos, não pode ser visto como estando a atrapalhar os outros países. Estão a fazer aquilo, é quase que se fosse uma corrida cada um por si e Deus por todos. Importa referir que a OMS criticou recentemente a decisão da União Europeia de proibir a exportação de vacinas contra a Covid-19 para a Grã-Bretanha, numa altura de crescentes tensões no continente europeu sobre a produção e distribuição da vacina. Seguimos com outras notícias. O ministro do Interior, Amado Miquidade, diz que a devolução da segurança na plataforma petrolífera da Total é um imperativo nacional e enquadra-se nos esforços de defesa da soberania nacional. Depois de uma mesa redonda entre o corpo diretivo da Total e o Presidente da República, onde debruçou-se sobre a necessidade da criação de um plano de segurança, o ministro do Interior, Amado Miquidade, quando abordado sobre o assunto, assegurou que tudo está a ser feito para devolver a segurança não somente na bacia de Rovuma, mas também em toda a província de Cabo Delgado. A questão da proteção do território nacional é um dos desideratos da defesa e segurança deste país. A questão da garantia da soberania. A zona de exploração de hidrocarbonetos é parte do território moçambicano. Portanto, em primeiro lugar, é a defesa da soberania. O projeto, como é o da Total, assim como os demais projetos, devem ser protegidos pelas Forças de Defesa e Segurança e tudo estamos a fazer para restabelecer a segurança em Cabo Delgado, no caso particular. E acrescenta que o reforço de dispositivos militares revela o comprometimento do governo em garantir segurança aos megaprojetos e à população daquela província nortenha. Nós temos os nossos dispositivos militares das Forças de Defesa e Segurança, dispositivos da Polícia, implantados na província de Cabo Delgado, que é para garantir melhor segurança. E é por isso que vocês têm estado a reportar uma maior tranquilidade na Zona Norte devido às operações que estamos a realizar. Não há excesso. Quando se combate o terrorismo, é para defender o país. O governo promete apresentar nos próximos dias um plano específico de segurança nas regiões que tenham megaprojetos, com vista a permitir a viabilização dos empreendimentos. Centenas de famílias no distrito de Búzios, acomodadas nos centros transitórios, passam fome devido à insuficiência de comida. Estas famílias desalojadas pelos efeitos combinados do ciclone Heloísa e inundações no distrito de Búzios estão acomodadas na escola secundária de Guaraguara, onde, para além de um lugar seguro, buscam por uma refeição, pois perderam seus víveres. Mas neste local, para conseguir um prato é necessário ser rápido, forte, paciente e ainda não perder apetite, porque o cardápio é uma constante. De manhã, papa, de dia, almoço de arroz com feijão. Mas agressivo. Às vezes outros apanham matabicho, almoço. Às vezes a comida acaba, pessoas ficam. Tudo no pinta no prato, às vezes
Tuvunjwa marra, o apera curra pengando nem cu receber a tiziwi, vezes tu neta 3 dias, 2 dias, nem curra não vana. Então para curra pano inhato. Ti, né? Maioria mesmo, nós outros não bica, para não bicar a comida, pô, e depois comida ia. Budan, mas pela curra, budan, tu buda, não vai usar para curar na matigera, para pinta. Vai não vai com ideia. Então para cozinhar, pô. Por esse motivo, algumas mães buscam por alternativas para alimentarem seus filhos. Eu fui tapina cumprir família mãe nos ziva, tu pôr comida. Vez em quando não ati, quando pone. Agora a comida é minha bicara e não quando vai fangar. Não é padogo. Takatoanda mas não é padogo, não para kuguta não, para kupisa moyo basi. More como zequenho, mas tô haushona, mas por não shona. Tá por na beto, jesse tá aí tá condono, canho. Quapi condono. Buzi. Não é que abujo basi buzi qua. Como é que esquezana? Mas afinal, quais são as quantidades preparadas por cada refeição? Questionamos a responsável da cozinha. Por exemplo, arroz são 350 kg por cada refeição. Caril, só por enquanto temos feijão e um pouco de sardinha. Feijão, por cada refeição, confeccionamos 60 kg de feijão por cada refeição. Essas quantidades bastam para alimentar o número de famílias que aqui estão? Basta. Mas se são suficientes, quais são os reais motivos que levaram os acomodados a passarem fome? Voltamos a perguntar a Issa Armindo Moisés. Em algum momento, ao servir, de repente chega um grupo de pessoas saindo da vila e ali naquele momento não é possível confeccionar comida para eles, mas sim, espera jantar já. Refere-se que o centro recebe em média por dia 300 novos desalojados pelas inundações que assolam as duas margens da Vila Série do distrito de Puz, na província de Sofala. Cerca de 300 alunos da 10ª classe faltaram aos exames desta segunda-feira na cidade de Machixe. Na cidade de Machixe, os exames da 10ª classe arrancaram pontualmente às 8 horas com a disciplina de português. Ao abrigo do novo normal, foram criados 24 centros. Em princípio, as autoridades de Educação e Desenvolvimento Humano previam nas salas de exames a presença de 4.228 candidatos da 10ª classe. Mas, infelizmente, cerca de 300 alunos faltaram às provas. O motivo principal é que, grosso modo, não retomou as aulas. Após o início, fomos fazendo alguns contactos. Entendemos que alguns estavam aqui, estudando aqui na Machixe, mas não são naturais daqui da Machixe. As uniões prematuras e o envolvimento dos rapazes em pequenos negócios para autossustento são outras causas apontadas como estando na origem dos faltosos. Para os alunos que estiveram nas salas dos exames esta segunda-feira, falam de tempo de preparação por ter sido curto devido à Covid-19. Contudo, vaticinam transitar de classe. Os preparativos não foram nada bons, porque só foi quase... Só entrava um professor, saía, nem explicava nada. Não tivemos uma preparação boa. Aquela que tivemos os anos passados, não foi a mesma. O tempo dos estudos foi muito curto e tínhamos que estudar sempre. E outras coisas que nós não entendemos bem, tínhamos que pedir a ajuda dos professores ou na explicação onde estudamos em casa. O tempo das aulas era muito curto, então a percepção minha foi lenta. Qual era o tempo que davam para ensinar? 1 hora para 2 aulas, 1 hora para 2 tempos numa aula. Eurico Mando, diretor de Educação e Desenvolvimento Humano da Machixe, disse ainda existir chance para os alunos da 10ª classe que faltaram aos exames desta segunda-feira. Sentimos nós que é um investimento feito tanto pelos pais, tanto pelo país, que não pode ser desperdiçado neste momento de colheita. Então, se a pessoa está em Maputo neste momento, está em Sofala, e esta pessoa, este aluno frequentou
as primeiras 7 semanas deste ano, ou do ano letivo 2020, esta pessoa está em condições ou tem o direito de fazer o exame da segunda chamada. Em toda a província de Inhambane foram criados 112 centros de exames para acomodar mais de 38 mil candidatos da 10ª e 12ª classes. E arrancaram esta segunda-feira em todo o país os exames da 10ª e 12ª classes correspondentes ao ano letivo de 2020. Neste caso, em algumas escolas da cidade de Maputo, o processo não teve sobressaltos, apontam alguns diretores em balanço preliminar. Os diretores das escolas secundária da Pulana e Josina Machel, Felipe Afiado e Orlando Dino, apontam uma afluência considerável de estudantes aos testes e contam ainda que não houve situações de fraude. Tivemos boa afluência dos alunos. Houve alguns alunos que faltaram por causas que ainda precisamos de apurar. Estamos a trabalhar numa ação preventiva. Então, as condições estão criadas para prevenir qualquer tipo de irregularidade. Como primeiro dia, o balanço que podemos fazer é positivo. Devo dizer que estamos felizes até agora. Não tivemos situação dessa natureza. Se calhar, talvez, pelo trabalho que os professores estão fazendo, que é sensibilizar os alunos a não se envolver nessa situação de fraude. E os alunos esfregam a mão de contente por alegada acessibilidade dos testes. O exame foi muito bom, estava acessível, deu para fazer. Foi bom, deu para fazer. Foi muito bem. Para mim, né, foi fácil, porque por acaso havia unidade de matrizes antes e foi possível resolver. Entretanto, alguns alunos do curso noturno não têm motivo para sorrir. Porque o meu nome não consta na lista de júris. Então, nós reclamamos e eles ainda não resolveram o nosso problema até agora. E mandaram-nos embora, alegando que vão fazer na segunda época. Meu nome não encosta na lista. Mas os diretores apontam que há alunos que não foram submetidos aos testes devido aos atrasos. No período da manhã tivemos um caso, uma menina que atrasou, alegando dificuldades de transporte. Aconselhamos para requerer a realização da segunda chamada. A 12ª classe também temos alguns casos, acho que foram 3 casos confirmados de atraso. Temos alguns, mas não em número muito elevado. Portanto, para a 10ª classe não chegam a 10 os que chegaram tarde. Refira-se que alguns alunos não poderão realizar os exames devido às inundações e destruições provocadas recentemente pelo ciclone Eloise no centro do país. Depois de termos escalado a escola secundária Josina Machel, a nossa equipa de reportagem deslocou-se até a escola secundária da Plana, onde o processo de exames decorreu sem sobressaltos, segundo a direção. Entretanto, a maior preocupação é dos alunos que ainda têm um segundo exame por realizar e o diretor da escola teme que os mesmos não consigam chegar a tempo devido à chuva que já se faz sentir. As imagens são de Valdo Massingue, Ana Paula Macamo para a TV Sucesso. De volta às notícias, pai mata a filho e suicida-se por enforcamento no distrito de Morrumbene, na província de Inhambane. O caso de homicídio seguido de suicídio ocorreu no pretérito final de semana, no povoado de Pateguana, no distrito de Morrumbene. Um pai de 70 anos de idade, com recurso a objetos contundentes, aniquilou o seu próprio filho de 21 anos de idade. Depois de ver o filho morto, o homem homicida decidiu também acabar com a sua vida. As causas da tamanha barbaridade não são conhecidas. Um jovem de 21 anos de idade foi espancado pelo próprio pai, pelo próprio pai de 70 anos de idade, que depois com o auxílio de uma corda acabou se suicidando. É um caso inédito naquela zona que nós registramos, em que o pai
portanto, assassina o filho e em seguida se suicida. É o primeiro caso de homicídio seguido de suicídio que ocorre este ano na província de Inhambane. Contudo, a corporação renova o apelo para que conflitos familiares sejam dirimidos em instituições apropriadas e não justiça privada. Apelamos, quanto aos homicídios, apelamos à população para que dê valor à vida humana e não, portanto, usar as próprias mãos para resolver, portanto, os problemas que tenham, portanto, nas suas residências. Em matéria jurídica, fica extinto o procedimento criminal, uma vez que o autor decidiu acabar com a sua própria vida. Ainda em Morumbena, a corporação deteve este cidadão por furto de bens nas residências. Enquanto isso, o jovem de 36 anos de idade encontra-se detida sob a acusação de asfixiar o esposo até a morte no distrito de Limpopo, na província de Gaza. A mulher detida nas celas do Comando Distrital de Limpopo tem 6 filhos confinados e nega ter assassinado o próprio esposo, mas admite que enfrentavam desentendimento. Eu não posso matar meu marido. Tenho 6 filhos com ele. Não posso matar meu marido. Então eu gritei, pedi socorro, socorro. Só quando chegam minhas vizinhas, dizem que eu é que matei meu marido. E sobre a morte do esposo, apenas conta que teria saído de casa para ingerir bebidas alcoólicas, algures no distrito de Limpopo. Eu não matei meu marido. Meu marido saiu de manhã, foi beber bebida. Quando ele voltou à noite, eu só vi alguém a cair, Quando saio, quando espreito, era meu marido. O porta-voz da PRM em Gaza, Carlos Ronaldo Macuacua, não tem dúvida que a mulher é assassina. Esta senhora é indiciada num crime de homicídio. Tudo indica que foi motivado por divergências conjugais. Macuacua afirma que o incidente deu-se após o casal ter consumido bebidas alcoólicas. Pois ela e o marido estiveram a consumir bebidas alcoólicas e daí começou uma discussão. Bom, da discussão foram até a cama e pronto, esta aproveitando-se do marido que estava a dormir, com recurso a uma manta, asfixiou-no até a morte. Quando a polícia teve conhecimento, tratou de fazer levantamentos dos vestígios no local. A PRM em Gaza está preocupada com a subida de casos de homicídios provocados por conflitos conjugais. Só na semana finda houve registro de 4 casos nos distritos de Limpopo, Xai-Xai e Manjacaze, respectivamente. Utentes e transportadores semicoletivos de passageiros do terminal rodoviário do Zimpeto, na cidade de Maputo, continuam a ignorar as medidas de prevenção da Covid-19. É uma situação que acontece no terminal rodoviário do Zimpeto, numa altura em que o número de casos positivos continua a aumentar. Entretanto, os utentes afirmam que a falta de transporte propicia as enchentes nas paragens. Não está a ser cumprido. Eu acho que é problema de transporte, então as pessoas enchem de uma maneira que não dá, porque não há transporte para diminuir o enchente. Isso cabe ao governo. O governo é que pode analisar, porque as pessoas, de fato, é difícil, não é? Cumprir conforme a regra que o presidente disse, mas Por outro lado, registra-se escassez de transportes públicos, uma situação que, segundo os utentes, força-os a tirar a máscara. Nada, vai no colomero. Estão dizendo que não carregam, não querem carga a 1,5 metros. Mas aqui está muito cheio, porque os mais bons não carregam. Essa razão está assim, como você está vendo. Este outro utente diz que mais do que reforçar as medidas de prevenção nos transportes públicos, é preciso primeiro aumentar
a sua disponibilidade. Problema de transportes, o metro, não temos. Muitos não cumprem com distanciamento. E temos que cumprir com distanciamento social. O risco de contaminação da Covid-19, que as pessoas entram a correr ao mesmo tempo para conseguir algum assento para poder seguir viagem e assim chegar no local de trabalho. As imagens são do Constâncio Citói, José Ricardo, TV Sucesso. De volta às notícias, ainda mesmo na província de Sofala, não há condições adequadas para a acomodação dos desalojados das inundações na escola secundária de Guaraguara. A cada dia chegam na escola secundária de Guaraguara, em Buzi, na província de Sofala, uma média de 300 pessoas, de acordo com os registros. Estes chegam de várias zonas inundadas do distrito, onde perderam seus bens. Casa, tudo patifado. Fugimos de casa para a escola. Escola também, as chaves também saíram quando nós estávamos aí dentro. Sim, então ficamos aí, tentamos recuperar as coisas de casa. Mas é para poucas coisas. Muitas coisas foram embora com água. Daí quinta-feira fomos aí na ponte, apanhamos chata para aqui. Mas essa situação que vocês passaram com o ciclone Heloísa, já teriam vivido antes? Nós lá vivemos quase como eu, assim, estou aí há um ano, lá em Esquezano. É a primeira vez eu acontecer esse ciclone comigo lá. Esta adolescente é estudante da 7ª classe na escola 1 de junho. Por causa das inundações, perdeu seu material escolar e os exames. Nossa escola estirou chapa e depois entrou água, depois o livro acabou de se molhar. Mochila também, caderno, também foi com água. O que mais você perdeu para além de livro e mochila? Roupa também. Mas apesar de tudo, a pequena Ruth não perdeu seu sonho. Eu gostaria de estudar, depois eu aprender, depois eu conseguir também escrever bem. E qual é o seu sonho? Um sonho? Quero ser também professora também. Ela e sua mãe sonham com um futuro melhor, apesar de dormirem ao relento, tal como muitas outras famílias que perderam suas casas. Estamos a dormir aqui, meu. Estamos a dormir aqui, onde eu estou, assim. Assim mesmo, estender a plana, ter uma chiquiteira, depois de dormir. Por que está a dormir fora? Não tem espaço, porque toda essa sala aqui está ocupado. Ainda não temos lugar. Não sei esses dias se vamos ser admitidos, porque outros estão a ser tirados na sala para as tendas. Então, para nós também aproveitar e entrar na sala. Só que até agora ainda estamos aqui, esperar ordem. Sim. E caso de repente chover, como vai ser? Não sei o que vai se fazer. Porque aqui nem pelo menos lonas para tapar coisas. Pelo menos lona para tapar as coisas, pelo menos roupa. Crianças, nós adultos aguentamos, mas crianças não aguentam. Naquela situação, estão perto de 200 famílias, de acordo com dados que tivemos acesso há algumas horas em Guaraguara. 4 indivíduos estão detidos na 5ª esquadra da PRM na Matola, acusados de roubo de eletrodomésticos. A minha participação nesse crime é ter comprado uma quantidade desses materiais. Qual é a quantidade que comprou? 15 plasmas. O que queria fazer com esses plasmas? Queria revender. Revender? Sim. Por quanto é que estavam a vender o plasma? Eu ou onde eu adquiri? Onde você adquiriu? Comprei 15 plasmas por 45 mil. Como? A pessoa que estava a vender os plasmas, onde é que está? Está entre nós aqui. Qual dessas pessoas? O jovem. Não, eu não achei estranho porque essas ligações não foram feitas a altas horas. Foram ligações que foram feitas de dia. Mas após ver os plasmas, não achou estranho? Não vi plasmas. Viu o quê? Eu não estava no terreno quando se carregou. E como é que a polícia te neutralizou? Eu me neutralizei porque foi uma das pessoas que me contactaram
Eu fui neutralizado através de rastreio de chamada. Sim, então por acaso a polícia tem razão. Na verdade precisa de pessoa que nem está aqui, essa pessoa. Está detido aqui porque foi ligado o indivíduo a procurar de alugar uma viatura. Como essa é minha área, sou caminhonista, liguei, fiz meus contatos, apareceu a viatura para se fazer o pedido dele. E daí contactei a ele, ele já tinha se conseguido a viatura e de lá disse que tinha que ir-se ao tal proprietário da encomenda, né? O meu parque faz o estacionamento de viatura. Quando chegaram, era de noite que queriam estacionar a mesma viatura. Era noite, o meu guarda aceitou que eles estacionaram a viatura sem se aperceber que era um material exatamente roubado. Foi possível recuperar 41 televisores plasmas e neste momento os indiciados estão sob custódia policial na 5ª Esquadra da PRM a nível da província de Maputo. A polícia vai continuar a trabalhar no sentido de apertar o cerco para indivíduos que dedicam-se a atos criminais em vários pontos da província de Maputo. Na página desportiva, saiba que os Black Bulls vencem Majeres de Mocuba por 2-1 e neste caso passa a liderar o Moçambola. A terceira jornada, a formação treinada pelo português Hélder Duarte, o Black Bulls, é a única invicta com 9 pontos após derrotar este domingo em Quilimane os militares da capital econômica da Zambésia, ou seja, o Machetes de Mocuba, por 2-1. Já o campeão Costa do Sol, depois da entrada em falso no Chiveve, está, ao que tudo indica, a acertar o passo. Na sua deslocação à capital nortenha, para jogar contra o Ferroviário de Nampula, os canarinhos do português Horácio Gonçalves ganharam por uma bola sem resposta, tendo de Abel aos 64 minutos, num terreno bastante difícil. Em bom andamento estão igualmente o Incombate de Chinavane e o NH de Vilanculo, com a particularidade de serem autênticos goleadores. Os açucareiros receberam e venceram o Ferroviário de Lixinga por 3-0 e os hidrocarbonetos derrotaram em Alto Massaca o Teste África do Chimoio também por 3 bolas sem resposta, relegando os Fabris da Soalpo para a última posição da tabela classificativa sem nenhum ponto. No Songo, assistiu-se uma grande partida de futebol envolvendo a União Desportiva e o Desportivo de Maputo, que terminou empatado por 2 com os alvinegros a saírem inconformados com o resultado, pois, pelo seu melhor futebol durante os 90 minutos, bem mereciam outra sorte. Outro embate de grande nível aconteceu na Matola, entre a Liga Desportiva de Maputo e o Ferroviário da Beira, com a turma de Ali Hassan a ganhar mesmo ao cair do pano por 2-1, travando assim a carreira vitoriosa que vinha caracterizando a turma do Chiveve. Entretanto, no sábado, no início da terceira jornada do Moçambola, o Ferroviário de Maputo, em pleno estádio da Machava, deixou-se empatar por 0 com o seu homônimo de Nacala, numa partida em que dominou por completo, no entanto, extremamente perdulário. E como classificação, o Black Bulls lidera com 9 pontos, enquanto o Costa do Sol, Ferroviário da Beira, o Incombate e o NH de Vilanculo têm atualmente 6 cada, seguidos pelo Ferroviário de Maputo e a União Desportiva do Songo com 5 pontos. Atrás, segue o Ferroviário de Nacala com 4 pontos e a seguir o Ferroviário de Nampula, Ferroviário de Lixinga e Liga Desportiva de Maputo com 3 pontos. Em maior desvantagem estão o Desportivo de Maputo com 2, Machetes de Mocuba com 1 e Teste África de Chimoio com 0. É o fim do seu jornal principal num dia em que o Ministério da Saúde anunciou o registro de mais 19 óbitos e ainda 806 casos positivos da Covid-19. Continue se protegendo desta doença que está a dizimar vidas no país e no mundo inteiro. Boa noite.